Se as suas pernas incham todo dia e você acha que é só a circulação, precisa assistir esse vídeo até o final, porque o problema pode estar nos seus rins, e ignorar esse sinal pode custar caro. O inchaço nas pernas não é apenas um desconforto estético, é o corpo avisando que o equilíbrio hídrico está comprometido e que os rins estão sobrecarregados, retendo líquido em excesso nos tecidos. O pior é que a maioria das pessoas normaliza esse sintoma por anos, sem saber que pequenas mudanças simples podem transformar esse quadro em menos de 48 horas. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente por que as pernas incham, qual é a relação direta com os rins e quais estratégias baseadas em fisiologia real você pode colocar em prática agora mesmo, sem medicamentos e sem complicação. Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso. Mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Agora vamos começar. Por que as pernas incham e qual a relação com os rins? Vamos começar pelo início, entendendo o que realmente acontece dentro do corpo quando as pernas incham. O inchaço nas pernas tem um nome médico: edema. E ele acontece quando o líquido em excesso se acumula nos tecidos que ficam entre as células, um espaço que os médicos chamam de espaço intersticial. Pensa assim, imagine que o seu corpo é uma cidade com um sistema de encanamentos. As artérias levam sangue e líquido para os tecidos. As veias e os vasos linfáticos recolhem esse líquido de volta para o coração. Quando esse sistema de retorno funciona bem, o líquido circula sem se acumular. Quando algo nesse sistema falha, seja a pressão nas veias, seja o excesso de líquido sendo enviado para os tecidos, seja a incapacidade de recolher esse líquido de volta, ele começa a se acumular. E como a gravidade puxa tudo para baixo, o lugar onde esse acúmulo aparece primeiro são as pernas, os tornozelos e os pés. Mas aqui está a conexão que poucas pessoas fazem. Os rins são os principais reguladores do equilíbrio hídrico do organismo. São eles que decidem quanto líquido o corpo retém e quanto elimina pela urina. Quando os rins estão funcionando bem, eles ajustam esse equilíbrio com precisão, filtrando o sangue, eliminando o excesso de sódio e água e mantendo o volume de líquido nos tecidos dentro do normal. Quando os rins estão sobrecarregados, seja pelo excesso de sódio na dieta, pela desidratação, pelo sedentarismo ou por condições clínicas, essa regulação falha. O organismo começa a reter líquido em excesso, e esse excesso se manifesta exatamente nas pernas e tornozelos, aquela região que você pressiona com o dedo e fica a marquinha. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. O sódio tem um papel central nesse processo. Ele age como uma esponja dentro do organismo. Onde o sódio vai, a água segue. Quando você consome sódio em excesso, os rins precisam trabalhar muito mais para eliminar esse excesso pela urina. Se a capacidade de filtração renal não acompanha o volume de sódio ingerido, o organismo retém água nos tecidos para diluir esse excesso, e o resultado é o inchaço. É por isso que pessoas que comem muito sal, consomem embutidos com frequência ou têm dieta rica em ultraprocessados, apresentam inchaço nas pernas de forma muito mais intensa, especialmente no final do dia, quando o acúmulo de sódio já está em seu pico. E existe ainda outro fator que agrava esse quadro: o sedentarismo. As veias das pernas não têm força própria para empurrar o sangue de volta ao coração contra a gravidade. Elas dependem da contração dos músculos das pernas para fazer esse trabalho. Quando você fica sentado ou parado por longos períodos, essa bomba muscular para de funcionar, e o sangue e o líquido se acumulam nas extremidades inferiores. Pernas, rins, sódio e movimento. Esses 4 elementos estão diretamente conectados, e é exatamente essa conexão que vamos explorar nas estratégias que vêm a seguir. Tive uma paciente de 62 anos que chegou ao consultório com inchaço nas pernas que piorava ao longo do dia.
Ela achava que era problema de circulação e que precisaria de medicamento. Quando analisamos os hábitos dela, encontramos três fatores combinados: dieta muito rica em sal, ingestão insuficiente de água e rotina extremamente sedentária. Sem nenhum medicamento, apenas com as mudanças que vou te mostrar agora, em menos de uma semana, o inchaço havia reduzido de forma significativa. A compreensão que precisa ficar clara é esta: o inchaço nas pernas, na maioria dos casos, não é um problema isolado das pernas. É um sinal de que o equilíbrio hídrico do organismo está comprometido. E os rins são o centro desse equilíbrio. Cuidar dos rins é cuidar das pernas. Hidratação correta como o primeiro passo. Chegamos ao primeiro passo prático, e esse aqui é o que mais surpreende as pessoas quando explico no consultório. Porque a lógica imediata de quem está com inchaço é a seguinte: estou retendo líquido, então preciso beber menos água para não piorar. Essa lógica parece fazer sentido, mas ela está completamente errada. E seguir esse raciocínio é um dos erros que mais agravam o inchaço nas pernas. Deixa eu te explicar por quê. Quando você bebe pouca água, o organismo interpreta isso como um sinal de escassez. E diante da escassez, ele faz exatamente o que qualquer sistema de sobrevivência faz: começa a guardar o que tem. Os rins reduzem a produção de urina, o corpo retém mais líquido nos tecidos e o inchaço piora. É o efeito oposto do que a pessoa esperava. Agora pensa no que acontece quando você bebe água em quantidade adequada. Os rins recebem o sinal de que há líquido suficiente disponível. Eles se sentem seguros para trabalhar com eficiência máxima, filtrando o sangue, eliminando o excesso de sódio acumulado nos tecidos e produzindo urina de forma regular e abundante. Com mais sódio sendo eliminado pela urina, o organismo não precisa mais reter água para diluí-lo. O líquido acumulado nos tecidos começa a ser reabsorvido e eliminado, e o inchaço reduz. Pensa assim: imagine que os rins são uma estação de tratamento de água. Para funcionar bem, essa estação precisa de fluxo constante de água entrando. Quando o fluxo cai, a estação reduz a produção, acumula resíduos e perde eficiência. Quando o fluxo é restaurado, ela volta a trabalhar com capacidade plena, limpando, filtrando e eliminando o que não serve. Beber água é literalmente ligar a estação de tratamento dos seus rins. Agora vem o detalhe prático que quase ninguém considera. Não é apenas a quantidade de água que importa, é também a forma como você a distribui ao longo do dia. Beber 2 litros de água de uma só vez não tem o mesmo efeito que distribuir essa quantidade em pequenas porções ao longo do dia. Os rins têm uma capacidade de filtração por hora, e quando recebem uma quantidade muito grande de uma vez, parte da água passa sem ser adequadamente processada. A orientação correta é simples. Beba água regularmente ao longo do dia, em pequenas quantidades, começando logo ao acordar. Um copo de água em jejum, ainda antes do café da manhã, já é um excelente primeiro estímulo para os rins iniciarem o trabalho de filtragem do dia. Para a maioria dos adultos, a referência é entre 1,5 e 2 litros de água por dia, ajustada para o peso corporal, o clima e o nível de atividade física. Uma forma simples de saber se está hidratado adequadamente é observar a cor da urina. Urina clara e amarelo pálida indica boa hidratação. Urina escura e concentrada é sinal de que o corpo precisa de mais água. E um aviso importante: pessoas com insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou outras condições que exijam controle hídrico devem seguir rigorosamente as orientações do seu médico em relação à quantidade de líquidos. Essas orientações gerais não se aplicam a todos os casos, e por isso o acompanhamento médico é fundamental. Tive um paciente de 67 anos que bebia em média menos de 1 litro de água por dia. Dizia que não sentia sede e que achava que estava hidratado o suficiente. O inchaço nas pernas era constante e a urina sempre muito escura e concentrada. Com a introdução gradual de maior ingestão hídrica ao longo do dia, em poucos dias a urina clareou, a frequência urinária aumentou e o inchaço nas pernas já mostrava redução visível. A hidratação adequada é o passo mais simples, mais barato e mais imediato que você pode dar para ajudar os rins a desinchar as pernas. E é exatamente por isso que começa aqui. Redução imediata do sódio na alimentação. Chegamos ao terceiro bloco, e esse aqui é o que tem um impacto mais rápido e mais perceptível no inchaço das pernas.
Se você fizer apenas uma mudança nas próximas 48 horas, que seja essa. Já expliquei no primeiro bloco como o sódio age como uma esponja dentro do organismo. Onde ele vai, a água segue. Agora vou te mostrar de forma prática onde esse sódio está escondido na sua alimentação e o que você pode fazer imediatamente para reduzir esse impacto. A maioria das pessoas associa o excesso de sal apenas ao saleiro na mesa. E, de fato, adicionar sal à comida já pronta é um hábito que contribui para o problema. Mas existe uma fonte de sódio muito maior e muito mais silenciosa que passa completamente despercebida na alimentação do dia a dia. São os alimentos ultraprocessados e os embutidos. Uma fatia de presunto industrializado pode conter mais de 400 miligramas de sódio. Um pacote de macarrão instantâneo pode ultrapassar 1.500 miligramas, mais da metade da recomendação diária em uma única refeição. Molhos prontos, temperos em sachê, caldos industrializados, biscoitos salgados, frios e conservas são fontes concentradas de sódio, que a maioria das pessoas consome sem considerar o impacto no equilíbrio hídrico do organismo. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O efeito do sódio na retenção de líquidos é quase imediato. Algumas horas após uma refeição muito salgada, o organismo já começa a reter mais água nos tecidos. É por isso que muitas pessoas acordam com o rosto inchado, depois de um jantar com muito sal, ou percebem que as pernas ficam mais pesadas no fim do dia, após um almoço rico em embutidos. Da mesma forma, a redução do sódio também produz efeito relativamente rápido. Quando você reduz significativamente o consumo de sódio por 24 a 48 horas, os rins começam a eliminar o excesso acumulado com mais eficiência, e o líquido retido nos tecidos começa a ser reabsorvido e eliminado pela urina. Pensa assim: imagine que o sódio é como uma barragem que segura a água dentro dos tecidos. Quanto mais sódio, mais alta a barragem, mais água represada. Quando você reduz o sódio, a barragem baixa, e a água que estava presa começa a fluir e ser eliminada. Agora vem a orientação prática. Nas próximas 48 horas, faça o seguinte: elimine completamente os embutidos: presunto, salsicha, linguiça, mortadela. Substitua temperos industrializados por ervas naturais: salsinha, cebolinha, alho, limão, cúrcuma. Evite molhos prontos, caldos em cubo e qualquer produto com lista longa de ingredientes. Prefira alimentos frescos e naturais: frango grelhado, peixe, ovos, legumes cozidos, arroz e feijão simples. Não precisa ser uma dieta restritiva ou difícil. Precisa ser real e consistente por pelo menos 48 horas para que o efeito seja perceptível. E um ponto importante: não substitua o sal comum por sal light sem orientação médica. O sal light contém cloreto de potássio, e em pessoas com problemas renais ou que usam certos medicamentos, o excesso de potássio pode ser prejudicial. Sempre consulte seu médico antes de fazer essa substituição. Tive uma paciente de 58 anos que consumia embutidos praticamente todos os dias: presunto no café da manhã, salsicha no almoço, frios no jantar. O inchaço nas pernas era constante e ela havia normalizado completamente. Quando orientei a retirada dos embutidos e a substituição por alimentos frescos por uma semana, ela voltou ao consultório relatando que em 3 dias já sentia as pernas mais leves e o inchaço havia reduzido visivelmente. A redução do sódio é a alavanca mais poderosa que você tem nas mãos para desinchar as pernas em tempo curto. E ela não custa nada, apenas atenção ao que você coloca no prato. Alimentos diuréticos naturais que apoiam os rins. Chegamos ao quarto bloco, e esse aqui é o favorito da maioria dos meus pacientes, porque envolve algo simples, acessível e que dá para colocar em prática já na próxima refeição. Existem alimentos com ação diurética natural comprovada, ou seja, alimentos que estimulam os rins a produzir mais urina, facilitando a eliminação do excesso de líquido e de toxinas acumuladas no organismo. E o melhor, esses alimentos fazem isso sem sobrecarregar os rins. Muito pelo contrário, eles apoiam e facilitam o trabalho renal. Vou te apresentar os principais. O primeiro é o pepino. O pepino é composto por mais de 95% de água, o que já o torna naturalmente hidratante. Mas além disso, ele contém compostos que estimulam a produção de urina e tem efeito anti-inflamatório sobre os tecidos.
Consumido cru, em saladas ou como lanche, o pepino é um dos alimentos mais simples e eficientes para apoiar a eliminação de líquido retido. O segundo é a salsinha. Esse tempero tão comum na cozinha brasileira tem uma propriedade que pouquíssimas pessoas conhecem. A salsinha é um dos diuréticos naturais mais potentes disponíveis na alimentação. Ela contém compostos que aumentam o fluxo urinário e ajudam os rins a eliminar sódio com mais eficiência. Usar salsinha fresca como tempero nas refeições ou preparar um chá de salsinha são formas simples de aproveitar esse benefício. O terceiro é a melancia. A melancia contém altíssimo teor de água e é rica em um aminoácido chamado citrulina, que melhora a circulação sanguínea e tem efeito diurético natural. Consumida como fruta ou em sucos naturais sem adição de açúcar, a melancia é uma aliada poderosa para estimular a eliminação de líquido retido, especialmente nos meses mais quentes. O quarto é a beterraba. A beterraba é rica em nitratos naturais, que melhoram a circulação sanguínea e a função dos vasos. Ela também tem propriedades anti-inflamatórias e apoia a função hepática e renal. Consumida cozida, assada ou em sucos naturais, a beterraba contribui tanto para a circulação quanto para a eliminação de toxinas pelos rins. O quinto é o chá de cavalinha. A cavalinha, também conhecida como erva cavalinha, é uma das plantas medicinais com ação diurética mais estudada e documentada. O chá de cavalinha estimula a produção de urina de forma significativa, ajudando os rins a eliminar o excesso de líquido e sódio acumulados. Para preparar, basta adicionar uma colher de chá da erva seca em água quente, deixar em infusão por 10 minutos e consumir até 2 xícaras por dia. Agora vem o detalhe importante que preciso ressaltar. Diuréticos naturais são aliados, mas não são remédios. Eles apoiam o trabalho dos rins saudáveis, mas não substituem tratamento médico em casos de disfunção renal, insuficiência cardíaca ou outras condições que causam edema por razões clínicas específicas. E existe um erro comum que preciso alertar. Algumas pessoas, ao saber dos benefícios diuréticos de certos alimentos, passam a consumir quantidades excessivas, especialmente chás diuréticos, achando que quanto mais, melhor. Isso é um equívoco. O uso excessivo de diuréticos naturais pode levar à eliminação de minerais importantes como potássio e magnésio, causando cãibras, fraqueza muscular e outros desequilíbrios. Moderação e equilíbrio são sempre a chave. Pensa assim, esses alimentos são como assistentes dos rins. Eles ajudam a fazer o trabalho com mais eficiência, mas quem comanda a operação ainda são os rins. E rins saudáveis, bem hidratados e com baixa carga de sódio para processar, trabalham com muito mais eficiência quando recebem esse apoio natural. Tive uma paciente de 64 anos que começou a incluir pepino cru nas refeições, usar salsinha fresca como tempero diário e tomar uma xícara de chá de cavalinha pela manhã, junto com as outras mudanças que já conversamos. Em 2 dias ela relatava aumento perceptível na frequência urinária e redução visível do inchaço nos tornozelos. Pequenas inclusões, resultado concreto. A orientação prática é simples. Nas próximas 48 horas, inclua pelo menos 2 ou 3 desses alimentos na sua rotina. Pepino na salada do almoço, salsinha fresca temperando o frango, uma fatia de melancia como sobremesa, um chá de cavalinha pela manhã. Não precisa de todos ao mesmo tempo, mas cada inclusão contribui para o resultado que você busca. Movimento, sinais de alerta, mais encerramento. Mova-se para desinchar. As panturrilhas funcionam como um segundo coração. Quando você caminha, elas empurram o sangue de volta para cima. Fique parado e o líquido acumula nas pernas. A orientação é simples. Caminhe 5 a 10 minutos a cada hora sentado e faça caminhadas leves de 20 a 30 minutos ao dia. Eleve as pernas. Deite e apoie as pernas em travesseiros ou na parede, acima do nível do coração, por 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia. A gravidade passa a trabalhar a seu favor, drenando o líquido de volta para a circulação. Muitas pessoas precisam urinar logo depois, sinal de que está funcionando. Atenção aos sinais de alerta. Procure médico imediatamente se o inchaço for em apenas uma perna, vier com falta de ar, aparecer de forma súbita e intensa, vier com dor, vermelhidão ou calor, ou não melhorar com nenhuma das estratégias apresentadas.
Esses sinais podem indicar trombose, insuficiência cardíaca ou problemas renais sérios. Resumo geral: hidratação adequada, menos sódio, alimentos diuréticos naturais, movimento, elevação das pernas e atenção aos sinais que o corpo manda. Pequenas mudanças combinadas produzem resultados reais em 48 horas, mas o acompanhamento médico é sempre essencial. Até lá, cuide-se bem.